pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa live, seja muito bem-vinda a mais uma live de ministração da Palavra de Deus, que você possa sair nesta noite impactado com a Palavra de Deus, que Deus possa tocar em seu coração, possa falar contigo, e que venha ser não somente mais uma ministração, mas que possa ser o meio pelo qual o Espírito Santo venha falar ao teu encontro, possa entrar, frutificar e fluir, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E quando ela entra na nossa vida, é ela que nos transforma, é ela que trabalha, é a palavra que age por meio do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, simplesmente sou apenas um instrumento de Deus. Então, que nesta noite você possa ser impactado, porque a palavra é de Deus, e ela é vida, e ela é luz, e ela que entra no nosso coração e que nos transforma à imagem do Filho de Deus. Neste momento eu convido você a estar orando juntamente comigo, e logo após já estamos dando início à ministração da palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, alcança essas vidas, Senhor, que a qual irá entrar por esta live. Espírito Santo de Deus, alcança essas pessoas que precisam ouvir de Ti, alcança essas pessoas que precisam do Senhor, Pai, para que possam ser alcançadas por intermédio do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, alcança essas vidas, Pai, com libertação, com transformação. Alcança essas vidas, Senhor, para que elas possam ser livres em Ti, para que elas possam ser dependentes de Ti, para que elas possam olhar para Ti e ver que em Ti há uma possibilidade, e ver que em Ti há um fluir, há um mover, há um sobrenatural, que não é somente bênção, mas é ser salvo, é ser regenerado, é ser reestruturado, é ser restaurado, é ser um novo ser em Ti, porque a Tua palavra fala, Jesus, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo já se faz novo. Espírito Santo de Deus, aqueles que entrarem aqui, Pai, venha fazer algo novo dentro deles, Pai, arrancando tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo, Pai, que está impedindo o seu trabalhar, está impedindo o seu agir, está impedindo o seu mover, para que o Teu Espírito Santo possa entrar, para que o Teu Espírito Santo possa fazer morada, porque simplesmente é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem entra e dá assistência necessária que precisa. Espírito Santo de Deus, nesta noite, fala com essas vidas, toque nesses corações, para que essas vidas possam ser tocadas, possam ser regeneradas, possam ser salvas, possam ser libertas, em nome do Senhor Jesus. E assim eu te agradeço. Amém. Vamos lá, dar início. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no tema da ministração, capítulo 7, verso de número 15, mas eu estarei lendo o 14, o 15 e também o 16, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, consisto com a lei, que é boa. Agora no verso de número 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, e sabemos da sua história que quando ele estava indo ao caminho de Damasco, ele foi capturado por Jesus Cristo, e por esse episódio ele passou a ser, então, um mensageiro da palavra de Deus. Ele passou a pregar o evangelho ali mesmo dentro de Damasco, mas diante das perseguições, ele vai para a Arábia, e ele passa um tempo ali na Arábia, e esse tempo que ele fica ali naquele deserto serve tanto de reflexão e serve também tanto para Deus encher ele e ele poder conhecer mais da palavra.
E esse tempo, então, quando ele sai de lá, ele vai para Jerusalém, começa a ministrar, começa a pregar. E o interessante que ele, por ser um grande perseguidor da igreja, agora ele se torna um dos maiores evangelistas, um dos maiores homens que deixaram um legado, que escreveram cartas, e o seu ministério perante a perseguição foi um dos ministérios muito eficazes diante de outros também apóstolos de Jesus. Mas Paulo, ele tem um requisito característico que outros não têm. Por conta que ele era um homem eloquente, ele era chefe dos fariseus, ele vinha de uma movimentação daquele povo dentro do contexto anticristão, e ele agora, por ser um homem convertido, Deus o trabalhou de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que ele pôde olhar e contemplar face a face de quem é Deus. E então ele passa a pregar o evangelho, as boas novas, e ele escreve cartas. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele estava preso, ele estava em prisões, mas quando eu começo a analisar a vida de Paulo e vejo um homem que durante a perseguição, durante todo esse evangelho que ele começa a pregar, mesmo estando preso, ele deixa um conselho maravilhoso para nós, que nós, ao olharmos para a nossa situação, podemos olhar para Cristo e ver que Cristo quer nos usar independente da nossa circunstância, independente do que nós estamos passando, porque quando Paulo estava preso, a prisão não parou Paulo, a prisão não aprisionou Paulo, a prisão não foi o meio pelo qual Paulo, ele deixou de fazer aquilo que Deus já havia designado para a vida dele. Muitas das vezes somos nós que nos colocamos dentro de uma prisão emocional, psicológica, e deixamos com que isso tudo prende a nossa vida e colocamos obstáculos para fazer a obra de Deus, colocamos obstáculo para agir diante do que Deus já nos confiou a ser feito. Quando olhamos para Paulo, um homem que estava preso, mas tão livre em Deus, podemos obter uma grande segurança de quem é Deus. Porque a partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Cristo, temos a identidade dele em nós, podemos ver que nossos valores dele agora são intactos sobre a nossa vida. E quando olhamos para a imagem de Cristo naquela cruz, sendo que Cristo, ele derrotou Satanás naquela cruz, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu todos os obstáculos, então nós somos livres também juntamente com Cristo. E essa liberdade que Cristo nos dá, ele venceu ela na cruz. E o interessante que Paulo, quando ele escreve o livro de Romanos, ele escreve porque ele queria muito visitar essa igreja em Roma, só que não dava para ele ir. Ele tinha planos para ir, só que os planos dele não eram mesmo os planos de Deus. Mas porque ele queria tanto ir, ele queria muito ir pregar o evangelho àquelas pessoas ali em Roma, aquela igreja. Até porque aquela igreja não foi fundada por apóstolos, foi fundada por judeus, que foi convertido no Pentecoste. E eles retornaram a Roma e divulgaram as boas novas de Cristo, e eles então levantaram congregações ali em Roma. E o interessante que Paulo, quando ele soube dessa igreja, por mais que ficava no lugar menor, lugar pequeno, ele queria muito ir. Porque estavam levantando falsas acusações referente a Paulo. Estavam levantando falsas idealizações a respeito de Paulo. Falsas acusações. E isso tudo estava mexendo muito com ele. Então ele queria muito ir a Roma, tanto para pregar e também para se defender. Só que os planos de Deus era outro. Mas ele mesmo assim escreveu o livro de Romanos. E o livro de Romanos, quando ele escreve justamente com este objetivo de se defender, mas também para aquelas pessoas que estavam ali, que estavam congregando naquelas igrejas, estavam sendo influenciadas pelos falsos mestres. Começou a se levantar falsos mestres, os falsos doutores, que eles começaram a ensinar e envenenar aquelas pessoas com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Diante disso, Paulo, então, quando ele soube, ele escreve o livro de Romanos. O livro de Romanos tem uma sã doutrina, um ensinamento muito eficaz para nossas vidas. Só que
diante disso, daquelas acusações que aquelas pessoas estavam levantando contra aquelas pessoas, estavam deixando a mente deles confusa e obstinada com a mentira. Estavam se tornando escravos e se moldando. Porque então Paulo, por intermédio de Deus, ele escreve aquele livro. Ele escreve dando ensinamento. E um dos ensinamentos que hoje nós vamos focar no texto do tema dessa mensagem é: não seja escravos dos seus desejos. E o que é ser escravo dos nossos desejos? A partir do momento que nós somos obstinados por aquilo que queremos, por aquilo que desejamos, por aquilo que a nossa carne anseia, nós nos tornamos escravos dela. E a partir do momento que nós nos tornamos escravos dela, Satanás, por intermédio das suas raízes e do seu meio de trabalhar, ainda mais se for quando se trata da obra da carne, ele é o maior dominador. E ele quer dominar o quê? Primeiramente, ele domina as mentes. Ele quer que nos tornamos moldados, ele quer que nos controlar, nos alienar às mentiras que ele tem para nos jogar em cima e nos tornar escravos de nós mesmos. Então, o que acontece? Paulo, eu quando leio, quando ele fala, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O interessante, um homem com todas as providências, um homem com toda a sua sabedoria e entendimento, um homem que andava ali fielmente com Cristo, e ele fala, mas o mal que não quero, esse eu faço. Este é o poder da carne. A nossa carne briga constantemente com o espírito, e o espírito contra a carne. E aquilo que nós alimentamos mais vai se manifestar, seja por frutos ou seja por obras, porque a própria palavra fala lá em Gálatas, as obras da carne e o fruto do espírito. Por que obras da carne? A Bíblia fala que o joio ele cresce junto com o trigo, mas no momento de dar fruto, o joio não dá fruto, ele só mostra obras da carne. Por isso que Deus é aquele que faz a separação. Porque obras da carne se manifesta por aquilo que a minha vontade, o meu desejo impõe. As obras da carne, elas se manifestam nas minhas ações, nas nossas ações, referente àquilo que muitas das vezes fazemos com a força dos nossos braços. Mas o fruto do Espírito não, é algo que sai de dentro de nós. Ele flui. Assim como as obras da carne também se manifesta por dentro e se manifesta nas nossas ações. Porque é ali que contém a consciência de dentro do nosso coração. E isso é tão sério. Porque ser escravo dos desejos. O pecado é muito sério. E o pecado é pelo qual o diabo consegue escravizar. Um pecado foi o suficiente para tirar Adão e Eva de dentro do jardim. Um pecado que foi a desobediência. Porque a serpente alimente, mas a serpente é o próprio diabo que mente, falando que se ele comesse daquele fruto, seriam igual a Deus. Mas o pecado da desobediência estava atrelado a outro pecado, a soberba, orgulho. Então, dentro de um pecado, há vários outros pecados, várias ramificações. Um exemplo disso bem claro é o pecado da mentira. O pecado da mentira, quando a pessoa pratica mentira, vem dentro a fofoca, a maledicência, e vai vir vários ramos. E esses ramos são decaindo. Eles vão se decaindo, cada um deles, um atrás do outro. Por isso que a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. Porque um pecado leva a outro, e vai levando a outro, e vai levando a outro. Isso depois se torna o quê? Prisão. Um pecado é suficiente para o diabo nos dominar, nos prender, nos manipular e nos tornar alienados por ele. E diante desse contexto, quando ele nos prende, nos faz alienados a ele, não tem como nós falar, vou vencer com a força do meu braço. Eu vou vencer eles com a minha vontade, porque eu consigo.
Só que o que acontece? Por um certo momento, até podemos conseguir vencer. Por certo tempo, até podemos conseguir e falar, eu venci aquilo que eu tanto lutava. Só que você venceu, só que se vencemos através das nossa força de vontade, através da nossa força do braço, o que acontece? O diabo vem para pedir as contas, porque pertence a ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério, até porque abre no reino janelas, portas de legalidade. Um pecado dá a legalidade para o diabo atuar na nossa vida e trabalhar da forma que ele bem entende. Um pecado. Não precisa ser 2, não precisa ser 3, até porque um pecado, dentro dele tem várias ramificações. Um pecado. Isso é muito sério. É muito sério. Tão sério que é o suficiente para ele nos levar ao inferno. Pecado. Faz com que nós venhamos ser prisioneiros e escravos dele. Apenas um pecado. Não precisa ser mais um. Até porque e o pecado é tão sério. É tão sério porque o pecado é transgressão à lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Um pecado é uma transgressão à lei. E diante disso, por ser uma transgressão à lei, é a desobediência a Deus, a palavra de Deus. Nos tornamos, então, vulneráveis aos ataques de Satanás. Nos tornamos presa fácil para ele trabalhar em qual área for. De tão sério que é um pecado. Só que mais sério ainda do que cometer o pecado é quando nós não sentimos mais o pesar do pecado. O quão sério é o pecado. É quando falamos, nossa, é como se... Porque o diabo, o que ele faz com a mente? Ele começa a pôr frases, mentiras. É apenas um pecado. Deus perdoa. Deus perdoa. É só hoje. É só amanhã. Isso aqui não é de nada. E aí vai fazendo com que nós venhamos o quê? Acostumar a pecar. Acostumar. E aí mora o grande perigo. Por que o grande perigo? Porque ele não vai tirar de nós a capacidade de sentir que aquilo é errado. Vai fazer se tornar normal, como algo inútil e corriqueiro. Como se não fosse absolutamente nada. Não vai sentir o pesar do pecado. O pecado vai se tornar algo muito, muito normal, normalizado e romantizado. E isso vai cada vez mais fazendo o quê? A nossa mente venha ficar dominada, impregnada e presa no diabo. E quando fica preso, ele prende a nossa mente, domina as nossas emoções, nossos corações, aí pronto. Aí já era. Usar essa linguagem. Por que, Jeffrey? Porque ele começa a distorcer a forma como vê. Distorcer a forma como vê o outro. Distorcer a forma de falar. Começa a distorcer a palavra de Deus. Começa a olhar para a palavra de Deus como algo inútil. Tira a vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de ir à igreja. Começa a colocar obstáculo em tudo. Começa tudo é um caos. O mundo inteiro está errado. Mas por quê? Porque ele cegou a mente. Ele cegou nossos olhos. O pecado é muito sério. E o que quer dizer? Não seja escravo dos seus desejos. Porque os nossos desejos são carnais. Se não é domado pela vontade de Deus, ou muitas das vezes domado por aquilo que Cristo quer de nós, como diz lá em Gálatas,
As obras da carne, o fruto do Espírito, porque as obras da carne são manifestas. Se somos escravos dos nossos desejos, da nossa vontade, nós só vamos fazer aquilo que queremos, só vamos agir quando queremos, só vamos levantar quando queremos, só vamos ler a Bíblia quando queremos, só vamos fazer as coisas quando queremos, só vamos nos posicionar quando queremos. Vamos viver à mercê daquilo que queremos. Vamos fazer somente aquilo que queremos. E vamos nos tornar cada dia mais o quê? Escravo do sistema do mundo. Escravo do sistema corrupto deste mundo. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, fala: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não é em Cristo. Nós temos que tomar cuidado com todas as filosofias que são pregadas por esse sistema do mundo, para que nós venhamos ter uma mente escrava, para que nós venhamos ter as nossas ações escravas à mercê desse sistema que estão regendo este mundo. Só que Deus quer que nós venhamos ser o quê? Liberto, livre. Deus não nos fez para ser escravo de nós mesmos e muito menos para ser escravo de Satanás. Deus não nos fez isso. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai dizer: prometendo-lhes liberdade eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aquilo que nós colocamos na nossa mente vai nos dominar nossas ações. E se dominar nossas ações, porque o que entra na nossa mente é por aquilo que nós vemos. Hoje há uma gama aí no meio do entretenimento, coisa da política, tanta coisa, notícias, em modo geral, tenta o quê? Corromper a nossa mente. E aquilo que nós vemos vai se tornar um pensamento. E muitas das vezes pode ser um pensamento ruim. E muitas das vezes, esses pensamentos ruins vai se tornar nossas ações ruins. E se tornando ações ruins, podemos estar não compreendendo diante da seriedade que é ser escravo de nós mesmos. Ser escravo dos nossos desejos. Ser escravo das nossas vontades. O pecado hoje está muito banalizado e normalizado. Em alguns casos até romantizado. Não tem tratado devidamente como deve ser tratado. Confesso que quando eu estava estudando esse tema, eu falei, meu Deus, que mensagem, como que eu posso lhe explicar? Uma mensagem que ela é um tanto difícil, mexe. E conforme eu fui estudando, fui lendo, falei, meu Deus, falei, Jesus, que mensagem. E Deus nesse tempo quer o que de nós? Que nós venhamos ser libertos, transformado. Lembre que eu falei no começo que um pecado tem várias ramificações. E o pecado é transgressão à lei. E o pecado, ele contamina a nossa mente e o nosso coração. Ele suja. E toda essa sujeira, quando menos espera, na nossa vida, de uma forma ou de outra, ela vai manifestar em ações. Ações essas que muitas das vezes, a maioria das vezes vai ser ruim. Porque é sério. É muito sério. Ser escravo de nós mesmos só vai fazer que nós venhamos ter cada dia mais desejo pelas vontades da carne. Porque a carne, ela não quer orar. Ela não quer buscar Deus. Não quer ler a Bíblia.
Mas conforme vamos fazendo isso diariamente, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós vai o quê? Vai agora crescendo e vai ansiando cada vez mais por buscar a palavra, a oração. Porque se depender da carne da nossa vontade humana, carnal, porque nós somos carne. Nós somos carnal, nós somos seres humanos. Se nós não pedimos a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para que nós venhamos seguir os preceitos de Deus, os princípios da palavra, os valores dele, jamais iremos fazer aquilo que é devido fazer sem o Espírito Santo nos auxiliar, sem o Espírito Santo nos conduzir, sem o Espírito Santo vir até nós e nos transformar. Somente o Espírito Santo de Deus que pode nos transformar. Somente o Espírito Santo de Deus que pode nos moldar. Somente o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de nos libertar de nós mesmos. Nós não conseguimos sair de uma escravidão, de um domínio do Satanás, da alienação dele com a nossa própria força. Jamais. Jamais. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que buscar Deus constantemente, porque tudo que o Satanás quer é que nós quer que nós adoramos nós mesmos. Diante disso, coloca idolatria dentro do nosso coração, uma busca insaciável por coisas que muitas das vezes nem precisamos, mas queremos para agradar a vontade da carne, para agradar o ego, para agradar e para se sentir aprovado pelos outros. É isso. Isso é terrível. Isso é dominado pelos desejos. Isso é destruidor. Isso traz uma destruição mental, emocional muito grande. E a partir do momento que isso causa uma destruição mental, emocional, o diabo ainda te arrasta, te destrói inteiro. Porque ele vai mexer em áreas que ele tem livre acesso. Isso é muito, muito sério. O reino espiritual, ele é real. Não é brincadeira. Não é. O diabo não... Ele não é uma mera fantasia. E ele sabe trabalhar. E ele sabe agir na vida de cada um, sutilmente, em áreas que são vulneráveis. Por isso que a palavra de Deus fala, vestivos da armadura de Deus, para que nós venhamos estar o quê? Protegido. E mesmo vestido, Deus quer o quê? Que nós venhamos estar o quê? Firme. Firme. A palavra de Deus fala, aquele que está de pé se cuida que não caia. Nós não somos nós não somos super-herói, não. Nós estamos de pé porque a graça de Deus é que nos mantém em pé. Nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Nós somos pecadores. Mas a misericórdia de Deus é aquela que nos acrescenta todos os dias e nos dá uma nova chance todos os dias de recomeçar, de buscar Ele, de adorar este Deus, para que nós venhamos o que? Ser livres, libertos nele. Nele. Hoje a manifestação está tão grande aí no meio dos jovens. E uma das áreas que o diabo mais tem escravizado as pessoas, infelizmente, é a área da prostituição. Isso é tão sério, tão sério. Se um pecado, ele já tem suas ramificações. O pecado da prostituição, ele é o único dos pecados. Não que não seja grave, mas o pecado da prostituição, ele é o único pecado que engloba todos os outros dentro da lei. Todos. E ele faz com que essa pessoa agora se torne totalmente dependente, totalmente escrava. Isso é tão triste. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E só o Espírito Santo de Deus pode libertar. Muitos podem dizer, mas Jeff, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Jesus comprou este corpo. Ele conquistou o teu corpo. Ele morreu naquela cruz, verteu todo o sangue dele.
para que ele pudesse habitar dentro de nós, dentro de cada um de vocês. Esse corpo não é nosso, é dele. Ele comprou, esses órgãos é dele. Tudo que está em nós é de Deus. Para o quê? Para ser glorificado a ele. Mas o diabo, infelizmente, vem e distorce tudo com as mentiras, com as suas manipulações, fazendo com que nós venhamos ser escravos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para que nós venhamos o quê? Para que nós venhamos cair cada vez mais nos abismos, porque um vai chamando o outro, infelizmente. E quando pensa que não, se torna impossível de muitas vezes se levantar, porque o pecado tira a força, o pecado tira o ânimo, o pecado tira o brilho, a alegria, e vem a tristeza. Aquilo que outrora dava tanta alegria, tanta felicidade, começa a dar tristeza, começa agora a dar desânimo, começa a levar a um estado de frustração emocional muito grande. Porque é isso que o diabo quer. É isso que o diabo faz. Fazer com que ele dá aquilo que parece bom, aquilo que é prazeroso aos nossos olhos, mas depois ele arranca tudo aquilo que habitava dentro de você que era de bom. Ele arranca, te faz ser uma pessoa seca, destruída. Ele arruína toda a vida. E faz com que ainda seja escravo dele eternamente, se não buscar libertação em Cristo. Somente Cristo pode libertar. Eu falo isso porque Jesus preza pela nossa alma. Jesus quer nos ver no reino dele. Satanás, ele já é um condenado, ele já é um derrotado, mas ele não quer no dia do julgamento descer aquele inferno que está preparado para ele, sozinho. Ele quer levar multidões de pessoas juntamente com ele. Ele quer levar o maior número de pessoas juntamente com ele. Ele quer levar. E quanto mais ele investe, porque o inferno investe pesado na vida de todos aqueles que seguem a Cristo, de todos aqueles que olham para Jesus Cristo, o inferno investe pesado. Ele não brinca. E diante disso, Jesus quer o quê? Que nós venhamos buscar ele a cada dia, para que nós não venhamos corromper com este mundo, para que nós não venhamos corromper com a beleza dos manjares que o diabo tem para nos apresentar. E diante disso, nos tornar escravo de nós mesmos, porque Cristo nos fez para sermos livres nele. E Jesus quer que, diante de tudo isso, nós venhamos o quê? Serem salvos, sermos libertos. Saiba que você é uma alma muito preciosa para Deus. E Ele quer te ver no reino dele. Jesus jamais, Ele anseia ver um filho dele dentro de um inferno. Jamais. Todos os dias Ele está de mãos estendidas para a nossa vida. Todos os dias. Ele está falando, pecador, vem a mim. Pecador, vem a mim. Porque Ele é o único que tem o remédio para sarar as feridas do nosso coração. Ele é o único que tem um remédio para curar todas as dores. Ele é o único que tem todo o remédio para curar os buracos que as feridas deixaram em nossa alma. Ele é o único que tem. Nenhum outro tem. Outros meios jamais vai nos trazer uma satisfação. Bebidas, baladas, jamais. Só vai trazer dependência. Eventos, shows, vai trazer dependência. Vai querer sempre estar nessa atmosfera para se sentir bem, se sentir importante, enquanto Cristo quer que você se sinta nele importante, porque se Deus permitiu a sua vida nesta terra, saiba porque você é um ser muito importante para o reino dele. Não desista de Cristo, porque ele nunca desistiu da sua vida. Mas Jeffrey, eu já estou nessa vida, como que eu faço? Rogue a Deus as promessas dele sobre a sua vida. Rogue.
Fala para Deus, este pecado não pode me tripudiar. Esse pecado não pode estar as regras da minha vida. Rogue a Deus, rogue as promessas de Deus, porque Deus, ele foi o único. Jesus foi o único que venceu o pecado, venceu a morte e derrotou Satanás naquela cruz. Não há nada que ele não possa derrotar, não há nada que ele não possa quebrar, não há um pecado que ele não possa removê-lo da sua vida. Não há nada que ele não possa quebrar, derrotar e fazer com que você se torne uma nova criatura nele. O diabo muitas das vezes vai falar que você é incapaz. Sabe que a Bíblia fala que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E podemos todas as coisas porque Cristo é quem nos fortalece. Deus é quem nos fortalece. Nós não podemos deixar jamais a cruz. Olha somente para Jesus. Busque a Deus. Não seja escravos. Ser escravo das nossas vontades, dos nossos desejos, só vai levar à corrupção, à destruição. Cristo nos fez para sermos libertos, para sermos transformados, para sermos livres e livres nele. Somente podemos ser livres somente em Cristo. Não há outro meio. E somente buscando a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o meio pelo qual nós temos para sermos livres, para sermos libertos, para serem transformados em Jesus Cristo. É o único meio. Há uma guerra espiritual, sim. A luta é travada, sim. Mas busque a ajuda de Deus. A partir do momento que buscamos a ajuda de Deus, nós nos revestimos e Deus nos fortalece para que nós não venhamos desistir da jornada com Ele. Então, nesta noite, simplesmente busca a Deus e seja livre, seja liberto. Porque Deus, Ele quer Deus, Ele não quer simplesmente abençoar com bênçãos. Não que bênçãos materiais seja ruim, não é isso. Mas é uma bênção muito maior do que todas essas. Que é um dia morar no céu. Que é um dia estar ao lado do Pai. Que é um dia estar com Ele. Isso é maravilhoso, é grandioso. Então, independente do que você está passando, independente da forma como você esteja hoje, saiba, Cristo, Ele estende a mão para você todos os dias. Ele está com as mãos estendidas, dizendo, filho, vem a mim. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele é o único recurso pelo qual nós temos hoje a graça, a salvação, a libertação, a regeneração, a restauração, a reconstrução. Somente Jesus pode nos conceder. Somente Jesus pode nos dar. Somente Ele. Neste momento, vamos estar orando e encerrando esta live. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essas vidas, Senhor, possam ser salvas e libertas pelo Senhor, Pai. Jesus, Pai, nós somos pecadores, Pai. Nós somos falhos. Jesus Cristo, Pai, eu não sou nada sem o Senhor, Pai. Jesus, quem eu sou? Olha para mim, Pai, de mim não tenho nada. Mas quando olho para Ti, eu vejo um ser tão grande, tão maravilhoso, tão esplêndido, que me amou, mesmo não merecendo, sendo falha. Senhor, diante de tantos erros, tantos pecados, o Senhor nos amou e o Senhor continua nos amando, mesmo não merecendo a sua graça, a sua justiça, o seu favor. O Senhor continua nos amando, Pai. Jesus, eu não consigo mensurar o tamanho deste amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Quando eu olho, eu me constranjo, porque somos tão falhos, tão miseráveis diante de tanta bondade que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Muitas das vezes queremos fazer o certo, mas como diz o Paulo, o mal é esse que nós fazemos. E mesmo assim o Senhor estende a sua mão para que nós venhamos até a Ti. E o Senhor não deixa nenhum de seus filhos se perder. Mas muitas das vezes somos nós mesmos que nos perdemos de nós. Porque olhamos para os nossos desejos, a nossa vontade, por aquilo que queremos
em vez de buscar aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, alcança essas vidas, Pai. Alcança. Para que o Senhor possa salvar. Possa libertar, Senhor, das agarras do inferno. Possa libertar, Senhor, dos cativos. Possa libertar, Pai, do cativeiro, Pai. Essas mentes, esses corações, da dependência emocional, psicológica, física, mental. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, liberte nós de nós mesmos, Senhor. Nesta noite, Senhor, venha nos libertar de nós mesmos. Porque é todo o excesso que muitas das vezes nos mostramos para o lado de fora. É o que falta dentro de nós, Pai. Venha preencher, Espírito Santo de Deus, a nossa vida. Jesus, venha nos encher com a Tua presença, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor Jesus Cristo, buscamos tantas coisas inúteis para que nós venhamos nos sentir bem e nem precisamos dela. Mas nós estamos tanto em busca de nos satisfazer a nossa carne, a nossa vida, e sempre parece que nada tá bom. Oh, Espírito Santo de Deus, como nós somos falhos, Pai. Oh, Jesus, como nós somos errantes, como nós somos, Pai, tão pequenos, tão dependentes. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. A Tua palavra foi ministrada e ela não é minha, ela é Sua. E é uma grande responsabilidade falar do Senhor. É uma grande responsabilidade falar de Ti, Pai. Jesus, Pai, é uma grande responsabilidade, Pai. Jesus, simplesmente alcance essas vidas para que possam ser livres, libertas, Pai, das amarras, das garras de Satanás, e para que nós venhamos ser livres de nós mesmos, e nós venhamos ser livres, Pai, das mentiras do diabo que muitas das vezes joga na nossa mente, para que nós venhamos acreditar e ser escravo dele. Mas nesta noite, Senhor, Jesus, vem por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai, desfazer toda essa escravidão, toda essa alienação, porque somente o Teu Espírito Santo, Pai, somente o Teu Espírito Santo, Ele é capaz, Senhor, de quebrar todas as amarras, de quebrar todos esses obstáculos, toda essa potestade, todas essas fortalezas. Somente o Senhor, Pai, tem esse poder. Eu não tenho, jamais terei. Mas o Senhor é o Deus que tem, porque o Senhor é grande. A Tua palavra fala, Pai, que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor tem o poder sobre a terra, a vegetação, os animais, o céu, o inferno, os demônios. Não há nada deste mundo que o Senhor não tenha poder. Não há um ser deste mundo que o Senhor não possa transformar. Porque aquilo que parece impossível aos meus olhos é possível para o Senhor. Porque todas as coisas é possível aquele que crê. E tudo é possível para o Senhor. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. E não há nada impossível, não há doença neste mundo que o Senhor não possa curar. Mas independente, Pai, se o Senhor curar, o Senhor é Deus. E se o Senhor não curar, o Senhor também é Deus, Pai. Porque tudo é para Ti e por Ti e para Ti são todas as coisas. Espírito Santo de Deus, simplesmente venha falar com cada vida, em cada coração, mais e mais e mais. Toca, Pai, toca nesses corações. E assim, Pai, te agradeço por tudo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ficaram aqui até o final. Que o Senhor possa vos abençoar. A vida Laodiceia, Celinha, Diego. Que Deus vos abençoe a cada um. Tenha uma ótima noite. E até mais, gente. Fica com Deus.